Imagina sair de casa numa tarde qualquer e descobrir que as regras do universo mudaram enquanto você não estava olhando. Agosto de 2026 é isso. É o mês em que uma rua inteira desaparece do mapa. Um homem declara guerra sozinho dentro de um navio no meio do oceano e um portal que devia continuar fechado para sempre decide se abrir de novo. 6 filmes, 6 pesadelos e proezas diferentes. E o número 1, dirigido por um dos maiores nomes vivos do cinema, que vai te deixar sem fôlego antes mesmo dos créditos iniciais aparecerem na tela. Bora maratonar! Número 6, Insidious, Out of the Further. Existe uma porta que nunca devia ter sido reaberta, e depois de 16 anos em silêncio, alguém acabou de girar a maçaneta. Insidious Out of the Further marca o retorno da franquia que redefiniu o terror sobrenatural para uma geração inteira. Gemma, uma jovem mãe que cria a filha na mesma casa onde ela cresceu, descobre algo que muda tudo. Ela consegue viajar até o além, o plano espiritual mais aterrorizante do universo Insidious. E pior, descobre que consegue trazer o que vive lá de volta para o mundo real. O problema é que as entidades também perceberam isso, e agora a fronteira entre os dois mundos está prestes a desmoronar de vez. Lin Shaye retorna como a icônica Elise Rainier, ao lado de Amelia Eve, Brendan Pereira e Maisie Richardson Sellers, sob a direção de Jacob Chase. Produzido por James Wan, Lee Whannell e Jason Blum, é o 6º capítulo de uma saga que nunca parou de assombrar quem ousa entrar. Estreia em 21 de agosto. Nos cinemas, se o além prova que algumas portas nunca deveriam se abrir, a próxima história prova que algumas casas nunca deveriam se fechar. Número 5. The Last House. Existem filmes que te prendem numa sala e não te deixam respirar até os créditos finais. The Last House é exatamente esse tipo de pesadelo. Dirigido por Louis Leterrier, o filme tranca uma família inteira dentro da própria casa, sem explicação, sem saída, sem contato com o mundo exterior. Greta Lee e Wagner Moura interpretam os pais que precisam manter todos unidos enquanto os recursos se esgotam e uma força invisível, silenciosa e absolutamente ameaçadora mantém as portas seladas do lado de fora. É um pesadelo de espaço único, construído por um time que inclui o compositor de Réptil e o diretor de fotografia de 22 de Julho, e que carrega o mesmo peso claustrofóbico de clássicos recentes de sobrevivência, mas com uma identidade sonora e visual completamente própria. Produção original Netflix, é o tipo de thriller que transforma 4 paredes na prisão mais aterrorizante do ano. Estreia em 7 de agosto, disponível no Netflix. Da casa que aprisiona uma família inteira, vamos pro homem que passou a vida inteira fugindo de si mesmo. A gente não tem como ajudar, desculpa! Se esconde! Número 4. A morte de Robin Hood. Essa aqui é sobre um homem tentando encarar tudo aquilo que ele nunca teve coragem de admitir. Hugh Jackman entrega uma das performances mais sombrias da carreira dele, como um Robin Hood envelhecido, ferido, perseguido por inimigos antigos e pelos próprios fantasmas. Nada parecido com o herói charmoso que a lenda construiu ao longo dos séculos. Eles são todos mentiras que eu contei há muito tempo, diz ele numa cena que resume o tom do filme inteiro. Dirigido por Michael Sarnowski, o cineasta por trás de Pig e Um Lugar Silencioso, Dia 1, esta é uma reinvenção sombria baseada na balada medieval que dá nome ao filme. Ao lado de Jackman brilham Jodie Comer, Bill Skarsgård e Noah Jupe, no elenco que carrega o peso emocional de cada cena. Da redenção de uma lenda caída, partimos para a vingança de um homem que nunca pediu para virar alvo. Eu matei muitas pessoas, nem sei dizer quantas. Número 3. Mutiny. Jason Statham veste outra vez o papel que o consagrou. O Homem Errado estreia em 21 de agosto, nos cinemas. Antes do top 2, essa lista custou horas de pesquisa para chegar até você sem enrolação e sem perda de tempo. Se você tá curtindo, retribui com um like e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo assim esperando por você. Agora bora pro top 2 e esses dois vão dominar agosto do começo ao fim. Número 2. O Fim da Rua.
Tudo começa numa rua comum, num bairro comum, numa tarde que parecia absolutamente comum, até deixar de ser. O Fim da Rua é o novo filme de David Robert Mitchell, o cineasta que transformou Paranoia em arte visual em corrente do mal. E aqui ele mira em algo ainda mais ambicioso. Um evento cósmico inexplicável arranca a Oak Street inteira da subúrbia e a transporta para um lugar impossível, hostil e irreconhecível. Anne Hathaway e Ewan McGregor lideram a família Platt numa luta desesperada pela sobrevivência, cercados por um mundo que reescreveu as próprias regras da física. Produzido por J.J. Abrams e pela Bad Robot, o filme guardou seu maior segredo até o último trailer, alimentando teorias de que existe muito mais por trás dessa história do que uma simples fuga. É cinema de mistério com respiração ampla, do tipo que faz você segurar o fôlego numa sala escura. Estreia em 14 de agosto. Nos cinemas. E se uma rua inteira pode desaparecer do mapa, imagina o mundo inteiro desmoronando de uma vez. É exatamente aí que a nossa última história começa. Número 1. The Dog Stars. E chegamos ao número 1, a estreia que carrega o maior peso de qualquer nome envolvido no cinema desse mês e talvez do ano inteiro. The Dog Stars é a nova obra de Ridley Scott, o diretor de Gladiador, ambientada anos depois de uma pandemia devastadora ter varrido quase toda a humanidade do mapa. Jacob Elord interpreta Hig, um piloto civil que vive isolado num hangar abandonado no Colorado, ao lado do seu cão, e de Bengley, um ex-fuzileiro naval interpretado por Josh Brolin, endurecido por anos de sobrevivência bruta. Quando uma transmissão de rádio misteriosa surge no meio do silêncio, ela acende algo que Hig já tinha enterrado havia anos, a esperança de que ainda exista vida, comunidade e sentido em algum lugar lá fora. Baseado no aclamado romance de Peter Heller com Margaret Qualley, Guy Pearce e Allison Janney no elenco, este é Ridley Scott em estado mais intimista, mais melancólico e ainda assim absolutamente implacável. Número 1, sem discussão. Estreia em 28 de agosto nos cinemas. Esses foram os 6 filmes que vão incendiar os cinemas em agosto de 2026. De pesadelos claustrofóbicos a épicos de sobrevivência, fechando com The Dog Stars, carregando o maior peso de qualquer estreia do mês. Deixa o like, se inscreve e comenta qual você vai assistir primeiro. Eu quero saber. Eu sou o Gamela e enquanto eu existir, você nunca vai ficar sem saber o que assistir.